Pronto. Essa noite eu tive um sonho. Era como um filme que eu estava vivendo em um bairro japonês. Como que eu fosse recém-chegado ali no bairro japonês. E o filme que me passava era como a vida era como uma cena de um filme. Eu estava me deparando ali no bairro japonês e de repente eu olhava, tinha uma família que discutia com a outra, ela era rival com a outra família. Bem, mas anteriormente a história condiz no sonho que aquela família elas viviam bem e alguma coisa, né, levou um ficar contra o outro. E aí eu no meio termo estava no meio das duas famílias, porque eu estava reconhecendo o país, né, que eu estava ali frequentando e levando ali a palavra de Deus para aquele povo no Japão. De repente, eu me deparei em uma cena que parecia muito para mim com a cena de cinema, de um filme. Mas era real, porque eu estava vivendo dentro. E aí eu vi que o cidadão da primeira família entrou em um carro e como que eu estivesse seguindo e observando até onde ele ia. E quando eu olhei, nós chegamos numa casa que ele já estava saindo de dentro e no braço dele, eu não via um braço, eu via como se o braço dele fosse uma forma de uma bazuca, de uma arma muito poderosa que ela estourava de uma vez uma casa. E o mais interessante é que ele explodiu aquela casa e as pessoas que moravam lá não estavam todas lá dentro, só estava um filho mais novo daquela família, então explodiu junto com aquela casa. E o rapaz, e o senhor barbudo de cabelo grande, com os olhos puxados, entrou dentro do seu carro e saiu exibindo a arma e se gloriando, né? Do que tinha o feito que tinha feito para aquela família, né? De repente, eu me deparava de volta à primeira família, a qual esse senhor que explodiu a casa da outra morava. E aí, o que aconteceu? A outra família que sofreu a perda do filho se preparou para vingar a primeira família. Só que na primeira família tinha muito inocente. Não era todos que era culpado pela a decisão, né? A decisão daquele senhor, né? Aquele senhor tomou uma decisão de uma pessoa insensata. Foi lá e não olhou, não teve prudência de olhar, né, o que isso ia lhe causar futuro, principalmente para sua família. Então a decisão dele foi irrefreada. Então causou um dano muito forte à família. Então esse sonho vem nos trazer a lembrança que a gente venhamos tomar cuidado de decisões que possa causar danos irreversíveis para a nossa família. Não é isso? Então a família cristã está passando por quê? Por perseguição. E alguns cristãos estão tomando decisões, né? Sem pensar, cristãos que não amam a disciplina, cristãos que são imprudentes, irrefreados, insensatos, que não medita antes de tomar decisões dos seus maus atos. Isso não só vai ocasionar discórdia para ele, mas também luta para sua casa, para sua família. E eu olhei, quando eu vi aquela família que foi ali prejudicada com a perca de um filho, veio todinha, completa, todos armados, para destruir a casa daquele cidadão que fez a atrocidade contra a segunda família. E eles vieram e entraram dentro da casa, pegaram refém, uma jovem e o seu noivo, pegou também a mãe dela, pegou o pai dela, pegou o irmão, pegou o tio, e pegou todos ali. E quando eu entrei, eu vi a cena. E os homens me viam, mas eles não podiam fazer nada comigo, porque o que eles estavam contra era aquela família.
E eu entrei e fiquei observando. Aí ele atirou na cabeça da jovem, a jovem caiu no chão, e ele ia atirar no rapaz. E foi a hora que eu olhei, tinha uma senhora orando, mais o esposo orando. Ó, o velho que explodiu lá a casa, ele estava dentro do outro quarto e eles levaram todo o resto da família para dentro do quarto onde estava o velho, porque ele queria matar todos aos olhos do velho, porque o velho seria o último a morrer, mas ele precisava ver toda a sua família sofrendo antes. E aí eu me deparei com aquela cena, fiquei olhando e me veio no coração uma mensagem. No sonho era como se eu estivesse vivendo um filme, e veio no coração uma mensagem. E a mensagem eu dizia para aquela senhora, eu começava a me emocionar e a sentir ali compaixão daquela família que estava prestes a ser executada, e eu não me calei, eu tive que falar. Eu abri a boca e disse, senhora, eu não falei para os seus tosqueadores, mas falei para ela, senhora. Eles começaram a dizer para ela, negue, abra sua boca e negue, eu quero que todos vocês neguem. Se vocês negar a vossa origem, se vocês negar a vossa família, se vocês negar o vosso nome, se você negar esse nome, nós vamos liberar você. Não está muito parecida com a cena apocalíptica? Então isso começou a ocorrer e partia do lado do Japão, vinha do lado da China, ali do Japão, essa idealização de filme, mas com realidade. Tudo que eu estou falando é um sonho real. E ele disse que aquela família poderia escapar, mas se ela negasse o nome. E eu não pude ficar calado, eu me emocionei, chorei. E você sabe que aquele choro com gozo, a gente tenta falar e não consegue porque a gente está emocionado. Eu estava com íntima compaixão daquela família. Mas aí eu tive força de falar com a mulher, que ela era a primeira que estava sendo interrogada, e pedida para ela negar o nome. Eu olhei para ela e disse, senhora, a senhora lutou até aqui. Desse jeito eu disse. A senhora lutou até aqui. E eu quero dizer para a senhora que não negue esse nome. Não importa se eles vão atirar na senhora. Aí, um dos velhos da família que foi atingida tirou a arma das costas e colocou no peito da velha. E ele disse, eu vou atirar se você não negar. Eu disse, senhora, não negue. Não negue a sua origem. Não negue esse nome. Continue nessa fé. Continue nessa fé orando. E nem que o inimigo toque sobre o seu corpo. Mas o importante é que você vai morrer. Mas você vai para a eternidade. Mas você vai com sua consciência limpa que você não negou o nome. Então, aceite essa posição. Eu sei que não tem como vocês escapar. Mas a única arma que você tem agora é não negar o nome de Jesus. Deixe que eles atirem. Não importa. Deixe que eles... Aí, pá! Aí ele atirou. Aí foi pro velho e eu continuei a proferir e a profetizar para eles não negar. E eles não negaram. E aí, quando eu consegui fazer aquela família não negar, mas eles passaram para a glória, né, consciente que não negaram o nome de Jesus. Aleluia. Eles passaram conscientes que não negaram o nome de Jesus. Então, o que acontece nesse prezado momento? Eu saí de dentro da casa, aqueles perseguidores contra aquela família, me apareceu um da família que era mais perigoso do que todos os que já existiam ali. E ele se vestia todo de preto, com paletó e uma capa que cobria sua cabeça preta até o pescoço. E ele descia a capa da cabeça, ela era unificada com a capa das costas. E ela era como sobretudo sobre o corpo daquele homem. Ele era todo preto e tinha um chapéu preto. E ele dizia que ele era o exterminador de tudo. Então aquele homem ficou bravo porque eu consegui convencer aquela família de não negar o nome, de não negar a sua origem, de não negar a sua crença. Então eu convenci aquela família de não negar. Então acontece, ele se voltou contra mim, mas só que eu estava em um local que ele não podia me ver. Então eu resolvi fazer um contra-ataque, porque o cristão ele não espera, ele ataca. E eu pulei sobre ele, ele se virou de uma vez e apontou a arma. E ele começou a disparar contra mim.
eu senti que um tiro pegava aqui do lado da minha boca. Então eu percebi que o diabo queria calar minha boca. Ele atirou, eu percebi que o tiro bateu, eu senti que a bala entrou, mas eu não senti dor. Então eu continuei com o contra-ataque e voei em cima dele e ele disparou. Eu via que as balas estavam pegando sobre mim, mas algo me dizia que eu estava com a proteção. Algo me dizia que algo me protegia. E eu fui até ele, quando eu peguei e consegui passar por ele, eu me acordei. Então esse sonho é muito revelado e forte. Isso, irmão, é a perseguição que as igrejas no mundo irá sofrer.